Olá pessoal, paz e graça a todos em Cristo Jesus. Bom, eu estou por aqui para gravar este vídeo exatamente para falar sobre dízimo. Só que este vídeo não é para falar sobre a questão do dízimo em si, mas sim sobre um ponto em que muitos aí que dizem que o dízimo foi abolido, chegam a afirmar que o dízimo nunca foi dinheiro no Antigo Testamento e que o dízimo era alimento e tudo mais, ok? Então esse vídeo ele vai ser específico para esse assunto e eu quero estar tratando esse assunto neste vídeo, tá bom? Bom, em primeiro lugar, nós temos de entender que não existe historiador que diga que o dinheiro no tempo de Abraão era a moeda em si, tá bom? Então, qual era a moeda de troca no tempo de Abraão? Era exatamente a prata e o ouro. A prata e o ouro era a moeda de troca no tempo de Abraão, ok? Então, quando nós falamos dessa questão de a prata e o ouro ser a moeda de troca, é como se disséssemos que a prata e o ouro eram o dinheiro desse tempo, ok? Então, nessa época, digamos que a moeda de troca era a prata e o ouro. Com base nisso, lá em Gênesis 14:20, a gente percebe que Abraão deu o dízimo de tudo. Dízimo ali, irmão, é mazer no hebraico. Mazer quer dizer décima parte, dízimo, ok? E quando a gente percebe lá em Gênesis 14:11, nós percebemos sim que envolvia bens, ok? E no versículo 18 também, envolvia bens. Então, quando nós olhamos para esse lado, envolvia sim a questão do dízimo, envolvia questões, digamos assim, comerciais, como prata e ouro. Só que alguém aí, de forma desavisada, levantou uma questão, por exemplo, lá em Gênesis 37:28, quando ali na Bíblia Almeida, Revista e Corrigida, grave essa versão, tá? A NAA também, a nova versão atualizada. Almeida, Revista e Corrigida e nova versão atualizada. Essas duas versões de Bíblia, elas traduzem ali a palavra kesef, que é exatamente a prata, por moeda. Então ali a palavra kesef, ela é traduzida por moeda, sendo traduzida da seguinte forma, que José foi vendido por 20 moedas de prata. Vale lembrar, irmãos, que aqui, por exemplo, não existe a palavra moeda em Gênesis, ok? Não temos a palavra moeda. A palavra ali, traduzida por moeda, é a palavra prata no hebraico, kesef. A mesma palavra que aparece lá em Gênesis 13, versículo 2, quando diz que Abraão era muito rico, e diz lá, possuindo gado, prata e ouro. Prata ali é kesef, ok? Então, por que os tradutores traduziram por moeda? Existem questões, por exemplo, de tradução, digamos assim, às vezes os tradutores optam pela ideia que o texto transmite em nossos dias. Por vezes os tradutores traduzem literalmente, mas por vezes eles traduzem o texto na ideia que ela consiste em nossos dias. Então, como prata e ouro era exatamente o dinheiro da época, então por isso é traduzida por moeda. Ali é traduzida a ideia do texto, não que a palavra kesef seja moeda em si, como nós a conhecemos nos dias atuais. Moeda, até chegar como é nos dias atuais, por exemplo, ela teve, digamos assim, alguns estágios, diversos estágios, até ser esse sistema monetário que nós temos hoje. Então, a moeda ali, por exemplo, no Antigo Testamento, nos tempos de Abraão, era prata e ouro, ok? E com base nisso, por exemplo, eu quero também desmistificar exatamente essa questão de que a moeda, por exemplo, ali é moeda em si, ok? Por quê? Porque, por exemplo, quando nós pegamos ali essa palavra que está no nosso português moeda, nós percebemos que ela vem do latim. E no latim é moneta. Moneta é o nome de uma deusa ali de Roma, entende? Então, Juno Moneta é uma deusa. Moneta significa a que avisa. Então, moneta, que vem do verbo monere, significa avisar, aconselhar, lembrar.
Essa palavra moneta, que é traduzida por moeda, que vem do latim, ela é da mesma família da palavra monumento, que é exatamente aquilo que deve ser lembrado, monumento, ok? Então, por que que ganhou a conotação de moeda nos nossos dias? A palavra moeda vindo da palavra moneta, que é exatamente o nome de uma deusa ali dos romanos. Porque lá, por exemplo, Juno Moneta, que é essa deusa dos romanos, ela, por exemplo, ela fez algumas predições ali por volta do século 3 antes de Cristo. Ela fez algumas predições ali exatamente avisando com respeito a guerras, com respeito a catástrofes naturais. Daí, por exemplo, ela ganhou essa notoriedade entre os romanos, ok? Então, Juno Moneta, que é essa deusa, tinha ali um templo, e esse templo, dentro desse templo, era exatamente fabricado ali a moeda dos romanos. Por isso, ganha essa conotação de moeda, que também é o mesmo que monetário, ok? Então, a palavra moeda em si não significa dinheiro, mas significa algo bem diferente, mas que ganhou essa conotação devido ao centro produtor da moeda, que é exatamente o templo dessa deusa chamada Juno Moneta, ok? Então veja, por exemplo, que esse mito de que a moeda, por exemplo, ela sempre foi moeda como nós a conhecemos, não é bem assim. Então, quando, por exemplo, ali em Gênesis 14:20, Abraão dá o dízimo de tudo, isso envolve prata e ouro. Ele deu bens como dízimo, ok? E quando, por exemplo, lá em Gênesis 37:28, entende? Ali a palavra kesef é traduzida por moeda, ali eles traduzem a ideia do texto, porque prata é exatamente a moeda de troca nesses tempos, nessas épocas. É, então aqui eu quero também lembrar algo, entende? Lembrar algo que, por exemplo, a questão do dinheiro como dízimo, digamos assim, ele, digamos que ganhou essa notoriedade, digamos, ímpar nos nossos dias, devido, vamos supor, um missionário que precisa aí fazer missão em outra parte do mundo. Esse missionário, ele vai precisar de sustento, e você não vai sustentar um missionário com cereal, você não vai sustentar um missionário com, essa, com essas questões, digamos assim, você vai precisar investir em dinheiro nesse missionário, para que naquele outro país ele ali compre o seu mantimento, entende? Ou em outro lugar, como a gente entender, ok? Então, a palavra moeda em si, que está traduzida ali, ela não transmite a ideia de moeda como é nos nossos dias atuais, lá em Gênesis 37:28. A palavra moeda ali é por causa que naquele tempo a prata e o ouro era o dinheiro da época, tá bom? Deus abençoe a todos. Qualquer coisa você pode estar nos perguntando, nos questionando. E aqui eu quero fechar a questão de que não existe historiador que diga que nos tempos de Abraão a moeda era a moeda como nós a conhecemos, tá bom? Moeda, até nos nossos dias, ela tem um sentido diferente. Por exemplo, tem país que a moeda é quadrada. Você já imaginou? Então, não quer dizer, digamos assim, que toda moeda seja redonda. Então, tem país que a moeda é quadrada. E eu aconselho você a estudar, a pesquisar, tá bom? Ok? Então, a conotação de moeda ali é dinheiro em Gênesis 37:28. E não algo redondo com efígies, digamos assim, estereotipada nas suas faces, ok? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.